Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer o capítulo 10 do livro de Neemias, mas nós lembramos que semana passada nós fizemos o 9, o capítulo 9 até o versículo 37. Por que o capítulo até o versículo 37? Porque o versículo 38 do capítulo 9 de Neemias, ele é claramente uma parte importante para o capítulo 10. Esse capítulo 10 é um pouco cansativo, por assim dizer, mas é tão importante. Então, eu estou nessa conversa toda para dizer para os irmãos que nós vamos ler do capítulo 9, a partir do versículo 38, até o capítulo 10, de 1 a 27. Tá bom? Então, eu vou começar a leitura. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Racalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Ranaidade, Cadmiel. E os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías e Ranã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu. Os chefes do povo, Parós, Patemoabe, Elão, Zatubani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Sadoque, Zadoque, Jadua, Pelatias, Hanã, Ananias, Oséias, Ananias, Razube, Aloés, Pilhas, Sobeque, Reum, Razabna, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Harim e Bana. O resto do povo, os sacerdotes, isso nós, então, vamos parar aqui no versículo 27. Então, olha, nós vimos no versículo 28 que foi estabelecida uma aliança fiel e foi escrita. Os que selaram a aliança foram os príncipes, os levitas, os sacerdotes. Os que selaram, aqui nós temos uma série de pessoas. Nós começamos este capítulo lembrando que a importância de fazer um acordo, de fazer uma aliança que nos leve a ter um mais profundo relacionamento com Deus é algo que cada um de nós deve compreender
e levar a um ato, não apenas ver que é necessário, mas nos levar a agir. Porque muitas vezes nós vemos que é necessário, sabemos que é necessário, temos vontade de fazer, mas nós não colocamos aquilo em ação. E nós vemos aqui um esforço dessa liderança a levar o povo, de modo geral, a uma ação. Não importa apenas vermos que é necessário. O nome que nós damos a isso, ou como nós podemos descrever, não é problema se isso é uma dedicação, se isso é uma consagração, se isso é uma aliança. A decisão em nos entregarmos, ela se processa logo após a confissão de pecados ou quando novos desafios surgem de acordo com a vontade de Deus. Mas é sempre um aspecto essencial para uma vida cristã efetiva. Quando nós reconhecemos que nós pecamos, que ofendemos a Deus, nós confessamos o nosso pecado, nós deixamos e nós queremos uma vida nova, uma vida mais profunda, uma intimidade mais profunda com Deus. Às vezes, naquele momento, nós tomamos uma decisão e depois não cumprimos. O que nós vemos aqui é a necessidade de se agir com responsabilidade diante do momento de arrependimento que nós passamos. Quando nós vemos isso, nós notamos claramente que, como resultado da exposição da Escritura, da poderosa oração de confissão, o povo, sob a liderança de Esdras e Neemias, decidiu se entregar. E o povo entra numa aliança com Deus. A aliança que supostamente foi assumida por Esdras, o escriba, uma vez aceita pelos dignatários nacionais, agora ela é selada. Você está vendo que movimento que surge? Se nós olharmos um pouco para trás, vamos ver Hananes chegando em Suzã, deixando para trás uma cidade devastada, um povo humilhado, uma cidade que ninguém dava valor, um povo jogado de qualquer jeito. Ele chega ali, quando Neemias pergunta como estão os que ficaram, que não foram levados cativos, e sobre a cidade, ele dá um depoimento de alguém que estava acostumado na humilhação. Os que ficaram na província estão em grande miséria e desprezo. E a cidade, os muros estão derrubados e as portas estão queimadas a fogo. Pronto. Ele tinha se adaptado àquela miséria. Ele tinha se adaptado àquela humilhação. Ele tinha se acostumado àquilo. Era como se aquilo fosse algo que devia ficar. Neemias toma um choque. Ele diz, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, pranteei por alguns dias, orei, confessei pecado. Olha, então você vê
que dessa reação, desse chamado de Neemias, tudo o que veio acontecendo, tudo o que se sofreu durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, com todas as dificuldades que eles tiveram que vencer, de uma hora para outra, nós vemos, diante de toda a perseguição de Sanbalate, Tobias, Gesem e dos inimigos, os muros levantados, as portas firmadas nos seus portais. Capítulo 7, censo dos israelitas, purificação da linhagem dos sacerdotes. O povo vem. Capítulo 8, o povo vem das cidades. O povo vem para casa, o povo vem para o lar, o povo vem em busca de aconchego. E nessa hora nós vemos, pela primeira vez, Neemias dar um passo para trás e sacerdotes Esdras, escriba, ir para frente. Aí a Bíblia diz que eles pediram para Esdras ler. Olha, meus irmãos, Esdras estava lá há 13 anos. Nunca tinha acontecido isso. Agora, a Bíblia diz que Esdras leu a palavra, o livro da lei, desde a alva, 5, 6 horas da manhã, até o meio-dia. O povo chorava. O povo chorava. No capítulo 9, nós vemos os cabeças das famílias indo lá pedir de novo. E assim, eles descobrem que eles têm que fazer a festa dos tabernáculos. E durante os dias da festa, todos os dias tinha estudo bíblico. E assim o povo recebe este avivamento. E eles, de tantos concertos que tiveram, eles fazem confissão de pecados e eles são levados a assumir uma aliança com Deus. Então, esta aliança que nós lemos sobre ela agora aqui no capítulo 10, a partir do versículo 38 do capítulo 9, ela foi assumida por Esdras, não é? Mas ela foi aceita pelas autoridades. Nós vemos aqui o seguinte: os primeiros a se comprometerem foram Neemias, então Zedequias e os outros sacerdotes. Depois, os levitas e os representantes do povo em geral. É bem bom notar que na lista está o nome de Semaías. Aqui no versículo 8, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. Eu queria que vocês prestassem atenção agora a isso. Lembram que lá no capítulo 6, no versículo 10, houve um incidente de que Neemias foi à casa de Semaías. Semaías era da linhagem sacerdotal. E a casa de Semaías, o fundo da casa dela dava para o templo. E Semaías disse para Neemias: eles, seus inimigos, vão lhe matar. Vamos nos esconder no templo. E naquela hora, Neemias sabia que Semaías era um traidor, que ele estava levando Neemias para o lugar da morte. Ele disse: não, por acaso eu sou homem de me esconder?
Lembram desse incidente que aconteceu lá na casa de Semaías, no capítulo 6, no versículo 10? Pois é, meus irmãos, eu estive olhando. Eu olhei que pude sobre esse capítulo 10, porque eu me viro para dar conta disso aqui. Alguns estudiosos que estudam também o livro de Neemias pensam que esse Semaías que está aqui no versículo 8 é aquele mesmo. Não é? É aquele mesmo que foi mencionado antes no capítulo 6, no versículo 10. Ele é aquele que se vendeu a Sambalate e Tobias para atrair a Neemias. Eu não posso dizer que é, porque existe quem não acha que é. Agora, se realmente foi, fica muito claro que esse homem se arrependeu. E então ele volta aqui ao lugar de honra. Esse momento deve ser considerado, então, um dos mais profundos da história de Israel, porque nós vemos o povo tomando posição. Vemos que existe arrependimento. E eles se aprumam para selar a sua aliança de compromisso com Deus. Eles se levantam proclamando que levam a sério o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Esse tipo de atitude, esse é seguramente resultante de uma coisa, de uma só coisa, da exposição clara e ungida das Escrituras Sagradas. Olha o que acontece em decorrência do povo ouvir as Escrituras Sagradas. Se nós hoje, meus irmãos, se nós hoje queremos que grandes coisas aconteçam, precisamos dar mais atenção à pregação da palavra de Deus. Nós falamos tanto de espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é esse espírito que se move roubando o lugar da palavra de Deus. A palavra não é pregada, o povo não ouve. O povo não ouve, ele não se volta para Deus. Pronto, é só isso. Até Jezabel sabia isso. E hoje, como é que estão as coisas? Como estão as coisas? Agora eu vou ler do versículo 28 a 31. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. E os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra,
nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal, não venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olhe bem, você observou que, lendo a palavra, eles encontram a vontade de Deus e eles querem seguir. Eles aprendem qual é a vontade de Deus. Depois, nós vemos aqui de serem alistados os nomes do povo que selou a aliança, o compromisso. Neemias diz claramente aqui que cada um, incluindo crianças, logicamente, aquelas que tinham idade suficiente para entender, essas fizeram um juramento, assegurando que queriam cumprir os termos daquela aliança. Olhe que momento, olhe que mover está acontecendo dentro de Jerusalém. Começou, muros restaurados, portas assentadas nos seus portais. Acertamento da linhagem sacerdotal, censo do povo, leitura da palavra. Daí pronto. Agora, Neemias vai enfocar apenas o conteúdo da aliança. Primeiro, o ponto mais alto para começar é a necessidade de o povo se submeter total e incondicionalmente à autoridade de Deus, das suas leis que são dadas nas Escrituras. O povo agora está consciente de que eles não podem esperar as bênçãos de Deus se não forem obedientes a Ele. Eles agora aprenderam. Se nós queremos as bênçãos de Deus, nós precisamos andar no caminho de Deus. Eles aprenderam que obediência é caminho de bênção, que desobediência é caminho de maldição. Também eles já compreenderam, porque eles sofreram demais, enviados para cativeiros, tendo sua cidade exposta, possuída pelos seus inimigos. Eles aprenderam que precisam agir com responsabilidade e então pensar que é só orar e seguir seu próprio caminho não funciona. Não funciona. É racionalizar, achando, mas isso aqui que Deus está querendo, ele falou lá no Antigo Testamento para o povo judeu. Não tem nada a ver comigo hoje eu estou na graça. Isso daqui era para uma época, não é mais para hoje. Meus irmãos, quando Deus disse o nome dele para Moisés, ele disse, eu sou. Eu sou. Ele não disse eu era ou eu serei, ele disse eu sou. Deus não muda, Deus se move, mas ele não muda.
Não adianta querer dizer que as Escrituras são obsoletas. Não. A Bíblia diz que toda a Escritura é útil para o nosso ensino. Então, quando a Bíblia fala toda, se você lê a Bíblia na unção e na direção do Espírito Santo, desde a primeira palavra da Bíblia, no princípio, o Bereshit, você vai ver a presença do Cordeiro, do Redentor, da graça, do perdão e do final. Porque se tem princípio, tem fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus está antes do princípio, porque Ele é. Então, você acha que essa palavra estaria escrita para nós se não fosse necessária? Vou dizer uma coisa. A Bíblia de Jesus, a Bíblia de João Batista, a Bíblia de Paulo, de Pedro, de Lucas, de toda essa gente, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito. Esse povo seguiu Jesus, recebeu o Espírito Santo, lendo o Antigo Testamento. Como é que hoje não serve? A perversão mental que se instalou dentro da igreja, os pervertidos, humanistas, racionalistas que entraram, querem deturpar ao ponto de dizerem que a palavra de Deus é obsoleta. Logicamente que isso é um ensino satânico, movido pelo espírito de Jezabel, que quando não pode calar a boca dos profetas hoje, simplesmente deturpa o que está escrito, ou ridiculariza o que está escrito. Oi. Diz assim, mas aquela pessoa assim que tem a mente pequena. Quer dizer, eu tenho a mente pequena porque prego a palavra do Deus eterno. Ora, se eu prego a palavra de Deus eterno e eu tenho a mente pequena, é porque Deus tem a mente pequena. Isso dizem os grandes idiotas. Quando nós vemos aqui o povo de Israel, pela sua história, aprendeu que era até burrice agir do modo como agiram, porque a desobediência foi o canal para que eles recebessem a punição que está prometida para todos aqueles que se movem na contramão de Deus, principalmente na quebra do juramento, na quebra de uma promessa. A Bíblia diz que é para não fazer voto, mas, se fizer, cumpra. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse povo já tinha sofrido tanto que agora eles queriam voltar para o Senhor e permanecer sob suas bênçãos. E só tem o modo de permanecer sob as bênçãos do Pai. É permanecer no Pai. Não é? Eu sempre dou um exemplo do guarda-chuva. Nós estamos numa chuva e tem um guarda-chuva. Eu digo, fique embaixo do guarda-chuva, mas eu não quero. Então, você vai se molhar. Parece que Deus tem um guarda-chuva. Se nós ficarmos debaixo do guarda-chuva dele, pode ser apertado,
pode ser desconfortável, mas fora do guarda-chuva. Nos molhamos totalmente. Então, é melhor fazer, como diz o rei Davi, 1000 vezes eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque sua misericórdia é grande e permanece para sempre. Agora, continuando o nosso estudo, nós vemos que se nós partimos dessa entrega que o povo teve, essa entrega generalizada da promessa de um modo geral, vamos ver cada ponto de modo específico. Primeiro, esse povo concorda em se abster de casamentos em julgo desigual. Está vendo? Isso foi sempre um problema que se arrastou por toda a história de Israel. Nós vemos tantos momentos em que a questão do julgo desigual trouxe problema sério para Israel. Olha, agora eles reconhecem que casamento com pessoas que não guardam os princípios sagrados de Deus traz para o lar tremendas dificuldades. E a família está sujeita às maldições da desobediência. Meus irmãos, é um nó. Eu sou filha de um pai protestante e de uma mãe católica. Eu não sei nem dizer para vocês como é que eu consegui crescer. Eu tinha que ir à missa de 6 horas da manhã, obrigatoriamente, para poder estar no culto da igreja às 9 horas da manhã. Porque se eu não fosse à missa, eu não iria ao culto. Era obrigado. E tantas outras coisas. É tão ruim, meus irmãos. É tão difícil. Luz e trevas estão separadas desde a fundação, porque Deus disse: haja separação entre luz e trevas. Não há como. Não há como. As diferenças espirituais resultarão em crianças instruídas em caminhos que não são de Deus, o que vai contagiar todo o convívio familiar e um lar sem comunhão. Nós vemos o apóstolo Paulo falar isso em 1 Coríntios 6, lá no versículo 14. Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Eu tenho ouvido tanta charopada a esse respeito. Quem disse que ele não vai se converter? Conheço tanta gente que casou com gente não crente, a pessoa se converteu. Quem lhe garante? Quem lhe garante? Já o fato de você estar se associando com uma pessoa que não é filho de Deus, eu sei lá se você é. Uma moça me disse isso. Mas, irmã,
porque eu estou orando, eu tenho certeza que depois de casado, a gente vai... Eu disse para ele, minha filha, só tem um problema. O problema é o sogro. Que sogro? Eu disse, você é filha de Deus? Ele é filho do diabo. O diabo vai ser seu sogro. É só isso. O problema vai ser só o sogro. Você quer melhor? Quer maior? Quer pior? Eu não estou dizendo que não pode haver a conversão. Quem sou eu? É o que mais eu desejo. Mas a Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual. Você sabe o que é um julgo desigual? É um só jugo. Um só jugo. Não são julgos desiguais. Um jugo para um jugo para outro. Não, é um jugo só para os dois. Você põe um boi, que é aqui alto, e põe um jumento, que é aqui mais baixo. Bota um jugo no pescoço de um e do outro, o mesmo jugo, e eu lhe digo como é que os dois vão arar a terra. Lógico que o boi vai andar mais rápido. O boi vai carregar todo o peso do jugo, porque o jumentinho vai ali serelepe. O boi vai carregar o jumento nas costas. No final do dia, o boi está com o pescoço ferido, o jumentinho está pronto para outra. E outras coisas mais. A Bíblia diz, não vos ponhais. Então, aqui, eles reconhecem o perigo e a seriedade do jugo desigual. Depois disso, o próximo passo que eles vão dar agora é prometer que eles irão guardar o sábado e a cada 7º ano deixarão a terra descansar e também cancelar seus débitos. É o ano sabático. O ano jubileu são os 50 anos. O ano sabático, 7 anos. Eles iriam guardar o ano sabático e, seguramente, depois o ano jubileu. Uma das coisas que nós devemos notar são os detalhes desta aliança, meus irmãos. Os detalhes dessa aliança e os aspectos diferentes que nós podemos identificar aqui. Precisamos sempre estar atentos ao fato de que, quando nos entregamos e prometemos obedecer os mandamentos de Deus, estamos prometendo cumpri-los todos. Todos, não apenas alguns. Quando nós nos decidimos com Deus, é tudo. Lembra o que foi que Deus disse para o povo quando os tirou do Egito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Se nós estamos com Deus, não é uma restaurante self-service onde você escolhe o que lhe agrada. Não, é tudo. Falhou num, falhou em todos. Eu vou ler agora do versículo 32 ao versículo 39. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados,
e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Só um minutinho. Os itens finais da aliança selada pelo povo se referem à manutenção do templo e ao suprimento para aqueles que trabalham ali. Então, aqui, meus irmãos, nós percebemos que a casa de Deus volta a ocupar o lugar central no pensamento do povo judeu. Eu não sei, meus irmãos, como é que vocês se sentem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu tenho tanta vontade de gritar de alegria. Eu tenho vontade de sair gritando, de sair pulando. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui, em decorrência de muros levantados, portas assentadas, leitura da palavra, ouvir a palavra, arrependimento, oração, retorno. Retorno para Deus. Olha o que é produzido. Agora o templo, a casa de Deus, volta a ser o lugar central. A entrega do povo envolve, entre outras tantas coisas, a segurança de que vai haver um suprimento adequado de madeira. Os primeiros frutos da produção da terra serão trazidos anualmente ao Senhor e os dízimos serão entregues. Olha que coisa mais lindas. Assim,
O povo, em outras palavras, está concordando que a mudança na vida deles abrangerá não apenas aquilo que eles são, mas também o que eles possuem, inclusive suas crianças, seus rebanhos, a produção e o vinho novo e o óleo. Embora tenha sido Esdras que escreveu os termos desta aliança, afinal de contas, ele era o escriba, ele pode até ter sido ajudado por outros. Não se sabe até hoje. O que fica bem claro aqui é que, com muito cuidado, tudo foi feito de modo que todas as áreas de suas vidas estivessem cobertas. Que trabalho maravilhoso! Foi com muita solenidade que este povo se entregou e prometeu manter a casa de Deus, dar manutenção a tudo para que nada faltasse. Aqui nós vemos um exemplo muito forte de mostrar que as coisas que envolvem o templo não foram negligenciadas, embora tivessem sido escritas aqui no final. Não foram negligenciadas. Aí, nós hoje vemos as pessoas ficam tão irritadas quando se fala de dízimos. É tão interessante que as pessoas que, mesmo aquelas que não são crentes, elas falam logo do dinheiro que os pastores levam. Por que é? Eu perguntei um dia para o homem, eu disse, mas escuta, por que o senhor está tão preocupado com o dinheiro que os crentes entregam na igreja? É absurdo. Eu disse, eles estão entregando do que é deles, eles não estão roubando de ninguém. Agora, se eles estivessem tirando dos outros para entregar, tudo bem, mas eles estão dando o que é deles. Muitos deles antes davam no centro de macumba. Muitos gastavam dinheiro comprando vela para queimar. Agora, eles entregam. O senhor sabia que lá dentro da igreja se usa papel higiênico? Se toma água? Tem material de limpeza? Tem gente que trabalha? Tem conta de luz para pagar? Aí eu fui dizendo para ele, e de onde vai sair isso tudo? Igreja evangélica não é sustentada pelo governo. Paga-se tudo. E o dinheiro do dízimo, exatamente para que não falte mantimento na casa de Deus. Agora, no dia que um crente for roubado do Senhor para entregar na igreja, pode chamar a polícia. Mas enquanto ele estiver dando o que é dele, deixe ele com Deus. E vou dizer uma coisa, se eu fosse o senhor, não me metiria nisso, porque se é o negócio de um crente com Deus, não se meta aí. Eu não me meto. Você vê aqui a seriedade do dízimo. Meus irmãos, a terra foi dividida em 11 porções, mas eram 12 tribos, porque a tribo dos sacerdotes, eles não teriam herança na terra, porque eles não trabalhariam a terra como agricultores. Por isso, as 11 tribos entregariam o dízimo de tudo para que eles fossem sustentados para fazer o trabalho da casa do Senhor. Não é? Se as coisas mudaram, vamos procurar fazer sempre o que é certo. Existe sempre, meus irmãos, um elo muito forte entre conduta espiritual e conduta social.
embora nem todos concordem, e a menos que a adoração representada pela casa de Deus seja central, todo tipo de problema social vai surgir. Porque se a adoração não é o centro, tudo em volta vai desmoronar. Sem um forte e verdadeiro senso de adoração, nem igreja, nem sociedade sobreviverão. A aliança de Israel com o Senhor é essa, feita aqui no livro de Neemias, contém princípios importantíssimos para a igreja do século XXI. Precisamos nos segurar. E por que não dizer ajudar com a vontade de Deus e permitir que o Todo-Poderoso desenvolva em nós um forte amor pela sua palavra, um profundo desejo pelo seu trabalho e um interesse genuíno para a ministração daqueles que, em nome de Cristo, cruzam o nosso caminho. A palavra de Deus que moveu os corações do povo judeu naquela época ainda tem o mesmo poder hoje e terá sempre. Portanto, se nós queremos um avivamento, um despertamento, um fogo que queima nos nossos corações, vamos para a palavra de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos ler em voz alta, porque lendo nós também ouvimos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.